Correção da sessão agora é com você, capítulo 8, página 46. Tá? Olá a todos, sou o professor Ronildo, de DG, e estamos fazendo a correção dos exercícios que eu pedi na última aula, tá bom? Esse número 1 era para a gente fazer a projeção, né, da curva AB sobre a reta R. Então, com a ajuda do esquadro, tá vendo? É a projeção ortogonal, né? Então a gente posiciona, vou posicionar aqui, eu vou virar essa prancheta para facilitar. Aí. Bom, vou pegar meu esquadro, né? Vou alinhar esse meu esquadro com a reta lá embaixo, ó, tá? A reta R, tá vendo? Essa é a reta R. Alinhei uma régua ou outro esquadro e vou alinhar agora de maneira que eu trace uma reta perpendicular a esse ponto que passe a R, né? Perpendicular a R que passe por esse ponto. Então eu vou fazer essa reta aqui, ó. E aí eu vou ver que a projeção desse ponto, que é um dos extremos, na reta R, tá aqui o ângulo de 90 graus, é exatamente esse ponto aqui que eu vou chamar de a linha. Certo? Vou fazer a mesma coisa no ponto B, porque a projeção dessa curva na reta, ó, cada ponto que eu pegar dessa curva, projetar é ortogonalmente, né? Na reta R, eu vou obter essa sequência de pontos aqui, ó, né? E aí eu vou até o extremo B, vou fazer isso no B, que é o extremo aqui, tá? Então, para fazer bonitinho seria isso, né? Usando os esquadros, uma reta perpendicular a R, né? E aqui nós temos o ponto, a projeção de B sobre a reta R, que é o ponto B'. Como a curva ela termina aqui, ela começa aqui e termina aqui, a projeção da curva AB sobre a reta R é essa reta, a linha B' aqui, ó, tá? Que a gente vai passar agora, né? Então, a minha resposta que eu tenho que destacar é essa projeção aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. Isso. Vamos ver se fica melhor. Aí. Tá? Então, de A' até B'. Você grifa essa parte. Ok? Então, a resposta. Segmento A' B'. Bom, número 2. Ele fala assim, o enunciado. Sabendo que a projeção de um segmento de reta AB sobre a reta R é um ponto. Vamos concentrar nessa primeira parte. Está aqui um segmento AB qualquer, né? A projeção desse segmento em uma reta R é um ponto. Isso significa que essa reta R é perpendicular a esse segmento de reta. Ok? Então, vou continuar essa reta aqui embaixo, ó, né? Segmento de reta. Vou continuar ele lá embaixo. E o que acontece? Eu sei que a reta R, para que isso aconteça, essa reta R tem que ser perpendicular ao AB, porque está falando que a projeção de AB sobre essa reta R é um ponto. Isso só acontece quando esse segmento e a reta R são perpendiculares. Então, eu vou usar meu esquadro. Olha ali. Eu posso fazer dessa maneira, ó. Ou assim também, tanto faz. Aqui, né? Eu traço o segmento de reta, que seria a reta R. Vou pegar a caneta vermelha. Olha lá. Tá vendo? Tô posicionando certinho. E vou traçar essa reta R. Certo? Então tá aqui a reta R, que é perpendicular a AB.
Porque aqui seria a projeção do segmento de reta AB, que nós falamos que é a linha B', esse ponto aqui, para ficar em concordância com o enunciado. Continuando. E uma outra reta S tem a mesma medida do segmento AB. Está falando que a projeção desse segmento de reta sobre uma reta S tem o mesmo tamanho que a B. Para isso acontecer, essa reta S ela tem que ser paralela a AB. Bom, se ela é paralela a AB, né, ela vai ser também perpendicular a R, ok? Então basta nós traçarmos uma reta S ou aqui, que seja perpendicular a R. Ele não especificou as medidas, então eu vou com o meu esquadro, tá vendo? Vou alinhar aqui, vou pegar os dois esquadros que fica mais fácil, ó. Vou alinhar na reta R, tá? E vou traçar aqui mais ou menos em qualquer distância aqui, ó, tá vendo? Uma reta que seja perpendicular à reta R. E assim eu vou garantir que essa reta é também paralela a AB, né? Então, vamos traçar essa reta aqui. Vou traçar essa reta na cor verde, a reta S, tá? Você pode fazer pelo compasso ou utilizando os esquadros aqui, tanto faz, tá? O esquadro aqui é mais fácil, né? Então, vou traçar mais ou menos aqui. Essa reta aqui é a reta S, tá? Tá lá, a reta S. Vou continuar ela aqui. Vendo? A reta S também é perpendicular a R, para garantir que o AB seja paralelo a S, né? E aí, agora, nós vamos traçar a projeção do segmento AB sobre o segmento S, e a gente vai ver que a projeção é o mesmo segmento, olha lá, ó, né? AB, vamos pegar o ponto B. Estou deixando a reta aqui, a parte do esquadro bem. Vou posicionar o primeiro esquadro aqui na reta S. Seguro com uma mão e agora eu venho com o outro esquadro. Tá vendo? O outro esquadro na reta B. Olha lá, vou fazer o pontilhado aqui para encontrar a projeção de B na reta S. E também vou fazer isso lá no A, né? Os extremos, sempre os extremos, tá? Então tá lá o nosso, vou chamar isso aqui de A' e B', né? A projeção. Aqui o A' e aqui o ponto B'. E aí eu garanto que esse segmento A', B' tem o mesmo, ele é congruente, ele tem o mesmo tamanho que o segmento AB, ok? Então, ele quer que, o que ele queria era isso, ele quer que fosse representado no mesmo plano essa situação. O segmento AB, que é onde nós começamos, a projeção dele numa reta R, que é um ponto, tá aqui a projeção dele, o A', B'. Aqui eu vou fazer uma correção, a linha B' já tem aqui, então aqui eu vou colocar duas linhas, B duas linhas, tá? Bom, o primeiro exercício de suplementares que foi pedido, do 1 até o 3, da página 46 e 47, né? O primeiro era para, considerando a figura a seguir, no mesmo plano, faça a projeção ortogonal do retângulo ABCD sobre a reta S. Bom, projeção ortogonal, vamos pegar o esquadro, tá? Eu trabalho com os dois, né? Coloco o primeiro aqui, ó. Alinho o primeiro aqui na reta S. E aí nós vamos projetar os pontos, todos os pontos do retângulo, né? ABCD. Então vamos pro primeiro ponto aqui, o ponto A. Tá? Vou projetar ele aqui. Sempre trabalhando com os esquadros, porque tem que ser a projeção ortogonal, ângulo de 90 graus. Então tá aqui
Vou alinha, tá? Vamos colocar na reta de novo. Vamos projetar nessa reta agora o ponto D. Eu vou colocar todas as projeções, depois eu volto colocando o nome, tá bom? Então a projeção desse ponto, né, sobre a reta S. A projeção do ponto B, tá vendo? Fazendo com esquadro para garantir o ângulo de 90 graus, né? E a projeção do ponto C. Tá lá, todos 90 graus. Então tem aqui o D', o B' e o C'. Agora, a projeção, né, do retângulo ABCD sobre a reta S é uma reta, a reta A'C'. Não é verdade? Porque seria, na realidade, nós teríamos que estar projetando todos os pontos aqui de ABCD, de todos os lados. Mas aqui a gente pega os extremos, o que está mais à esquerda e o que está mais à direita, que seria o A' e o C'. E aí a minha resposta é isso daqui, ó. Tá? Eu vou manter os pontos ali para efeito de explicação, mas a minha resposta é o segmento de reta A', C'. Tudo bem? Bom, número 2, ele quer, deixa eu só ler o enunciado, ele quer as projeções ortogonais das curvas, em cada caso, sobre os eixos x e y, tá? Bom, então vamos lá. Projetar essa curva sobre o eixo x é você trabalhar com os extremos e projetar esses extremos no eixo x, ok? Então, a projeção seria, né, eu pegar o ponto A, vamos trabalhar primeiro no ponto no eixo x. Então tá lá o eixo x, vou pegar o meu outro esquadro aqui, tá? Né? Tá aqui o meu esquadro. Deixa eu ver qual posição melhor. Aqui. Vamos projetar o A no eixo x, certo? Então lá. Coloca bem na retinha aqui do eixo x. A primeira projeção aqui, vou chamar de A', ok? Aliás, eu vou fazer na outra cor. Vou fazer na cor azul, tá? A'. E a gente vai projetar tudo isso daqui, né? A curva projetando na reta x seria tudo isso, ó. Tá vendo? Pega do ponto, vai até a reta x, formando um ângulo de 90 graus. A gente não vai fazer para todos. Aqui a curva ela vai para cima. Vamos projetar na reta x, seria isso. Projetando até o extremo da direita, que é o ponto B. Que seria essa projeção aqui, ó. Tá? E aqui nós temos o ponto B'. Tá? Então, a projeção sobre o eixo x é o segmento A'B'. Seria esse segmento aqui, ó. Começa daqui e termina ali, né? Começa no A', termina no B', tá? Aqui até aqui, sobre o eixo x. Bom, a projeção dessa curva já no eixo y, no eixo x a gente olha esquerda, direita. O extremo à esquerda, né? Você consegue desenhar a curva aqui, né? Nesse meio, entre os dois esquadros, a curva está desenhada. Com relação ao eixo x eu tenho, então, o ponto à esquerda e o ponto à direita, né? Os extremos. Com relação ao eixo y, que está na vertical, eu vou ter que olhar o ponto que está mais acima e o ponto que está mais abaixo, né? Que seria o ponto B, certo? E o ponto mais baixo dessa curva é o ponto C. Tá vendo? Então as nossas projeções com relação ao eixo y vai ser do B e o C. Tudo bem? Então é como se eu virasse, né? Se eu virasse o desenho assim, eu ia olhar essa curva projetada no eixo y à esquerda, o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Seria o ponto B e o ponto C. Aqui você não precisa fazer a projeção do ponto A. Tudo bem? Então eixo x, direita e esquerda. Eixo y, mais acima, o ponto mais acima, o ponto mais abaixo, você faz a projeção sobre a reta y. Então vamos lá. Vamos fazer a projeção do ponto mais acima, que é o ponto B. Olha lá, vou alinhar essa linha, essa régua
no eixo Y, e agora eu venho com o esquadro naquele esquema de gavetinha, né? Tá vendo? Vou até o ponto B lá em cima e vou projetar o ponto B no eixo Y, formando o ângulo de 90 graus, obviamente, tá? E aqui eu tenho o ponto que eu vou chamar de B duas linhas, tá? Eu já tenho ponto B' ali embaixo. Ok? E o ponto mais baixo dessa curva seria o ponto C. E aí, projetando ele no eixo Y, nós temos... olha lá, ó, projetando o ponto C no eixo Y, usando os esquadros. Olha lá, nós temos aqui, ó, exatamente aqui. Tá vendo? Ficou bem pequenininho, mas espero que esteja dando para vocês verem, tá? Então aqui eu vou chamar de C', ok? E a projeção, então, da curva no eixo Y seria o segmento B duas linhas, C', tá? Então, vermelho é a projeção sobre Y, tá? Não sei se na câmera dá para notar a diferença da cor, né? Olha lá, ó. Tá? E essa projeção verde é a projeção do eixo X. Eixo X, um ponto mais à esquerda, o ponto mais à direita, você projeta sobre ele. E o eixo Y sempre o ponto mais acima e o ponto mais abaixo. Então, só para a gente concluir, tá? Deixa eu chutei a câmera de novo. Aí, bom. Então nós temos aqui a projeção sobre o eixo X. Foi o segmento A', B'. E a projeção sobre o eixo Y foi o segmento que nós pegamos aqui, B duas linhas, C'. Tá? Tudo bem? Conforme o desenho. Vamos ver a próxima aqui agora. Bom, aqui ó, de uma maneira mais rápida, tá? Fazer essas projeções. Projeção sobre o eixo X da curva. Ponto que está mais à esquerda, ponto que está mais à direita, ok? Então eu vou pegar aqui o meu esquadro. Olha lá, tá vendo? Alinhei com o eixo X, vou pegar o mais à esquerda é o A. Então tá lá o A'. Ponto mais à direita não é o B, é o C, o extremo da direita. Sempre nos extremos, tá? Então eu vou colocar lá em cima. Esse é o ponto C'. E aqui nós temos a projeção sobre o eixo X, né? Tá? Vou colocar no marca-texto, ó, ok? E sobre o eixo Y, o maior ponto, o ponto mais alto da curva é o ponto B, tá vendo? Então vamos colocar ele, olha lá, eu já ajeitei com um esquadro só, tá vendo? Projetando ele no eixo Y, eu vou chamar de B', eu ainda não usei o B, né? Posso chamar de B'. E o C, tá vendo? A projeção do C no eixo Y, vou colocar ele aqui, vou chamar, que é exatamente aqui, o C duas linhas, porque aqui já tem o C', tá bom? Então a projeção da curva no eixo Y é o B', C duas linhas, que seria esse segmento aqui, ó. É interessante você saber, né? Tudo bem? Então, eixo Y. A projeção ortogonal dessa curva é o segmento B', C duas linhas. E no eixo X, só para a gente escrever bonitinho, é o segmento A', C'. A', C'. Tá aí. Com esse próximo, número 3, ele quer saber quais são as medidas das projeções da curva, né, as projeções ortogonais da curva AB sobre os eixos X e Y. Tá aqui a curva AB, né? Nós podemos ver o seguinte, que a projeção da curva AB sobre o eixo X tá aqui, ó, esquerda e direita, né? Lembra?
Então, é o A', B'. Então, sobre o eixo X, que é o A', B', aí você vai contar, né? Porque é exatamente esse tamanho aqui, ó, tá? De A' até B'. Então, vamos contar quantas unidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Seria 4, do 0 ao 4 aqui, que são 4 unidades de medida do eixo positivo, mais 2 unidades de medida do eixo negativo, mas quando a gente fala em geometria, a gente, né, vai contar qual é a distância daqui até aqui, que seria 6. Ele não falou centímetros, não falou unidade de medida, então é 6. E a projeção sobre o eixo Y seria de a linha até duas linhas. Então, eixo Y do A', do A duas linhas até o B duas linhas, certo? Vamos ver qual que é. Olha lá, ó, A duas linhas, o menor ponto, o ponto mínimo e o ponto máximo, tá? Que seria isso daqui, ó. Vou até fazer uma reta que ficou meio fora ali, mas para grifar. Quantas unidades tem daqui até lá? Ó, tem 3 negativo, mais 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele não está falando qual valor que é, mas só contar. 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, 8. Então, essa é a distância, né, o tamanho das projeções da curva AB sobre os eixos. Tudo bem? Então tá aí a correção dos suplementares.